Ô, véi! Fala, galera do Ô, véi! Estamos aqui para mais um podcast, mais um videocast também. Você pode acompanhar o Ô, véi nas principais plataformas, os principais tocadores de podcast, no Amazon Music, no Spotify, no Deezer. Você também acompanha a gente pelo YouTube do Ô, véi, pelo YouTube do Burburinho News e, excepcionalmente, também da M2M News. Vocês podem estar estranhando, né? A gente está num estúdio um pouco diferente hoje. Por umas questões técnicas, eu estou aqui usando hoje os estúdios da M2M News e não do Burburinho News da Norte Studios, como é de costume, mas também com muita qualidade. E hoje quem está aqui não é meu parceiro Reman, mas é meu parceiro Jackson, que está aqui com a gente. E é um podcast que eu já estava querendo gravar há algum tempo, um podcast... A gente tentou em dezembro, não conseguiu, mas graças a Deus conseguimos agora em janeiro. Thaís Amorim, ela que é empreendedora, é da área também de dentista... E ela vai contar um pouquinho sobre as lutas e as vitórias dela, principalmente na pandemia. Muito obrigado por ter vindo, Thaísa. Eu agradeço o convite, fico muito feliz de estar aqui. E vamos ter esse papo legal sobre queijo também, que hoje em dia está aqui na Bahia, ganhando força. E a gente está lutando aí pelo queijo na Bahia. Chega a ser engraçado, né? Porque a Thaísa, ela tem a Baiana Uai, né? Pra quem ainda não sabe. E o Uai é uma coisa bem... Uai, mineiro e tal. Você é de Minas, é isso? Não, na infância eu ia muito para Minas, que minha tia morava lá. Aí eu sempre gostei de queijo. Aí a gente pensou o quê? Baiano, porque eu sou baiana. E os queijos inicialmente vinham de Minas. Mas agora a gente tem queijo do Brasil todo. E aí, então você é baiana de que baiana, cidade? Salvador? Sou de Rui Barbosa, interior da Bahia, Chapada Diamantina. Sou Rui Barboense. E como foi que você veio parar em Salvador? Eu vim estudar, eu passei no vestibular de odontologia. Aí eu vim estudar com 18 anos. Aí era para eu ter me formado e voltado para o interior. Mas eu comecei a namorar, noivei e fui morar em Rui Barbosa. Aí eu morei lá 1 ano e voltei para Salvador para poder casar e começar a trabalhar na capital, fazer minha especialização. E sua infância, como é que foi? Você tinha muitos irmãos? Você sempre falou, eu quero ser dentista quando eu crescer. Como é que foi isso? Eu queria ser médica. Aí depois eu quis ser advogada. Acho que eu queria ser um pouquinho de cada coisa. Aí eu tenho 4 irmãos. Minha irmã é advogada. E tenho um de 18, que vai fazer agora vestibular para medicina. Tenho 17. E tenho também uma caçula de 13. Então, irmão, eu tenho bastante. Poxa, que legal. E aí você começou a atuar na área de dentista, como é que foi isso? Nos primeiros anos foi difícil? Quais são os grandes desafios de um dentista iniciante? Eu me formei em dezembro e eu consegui meu primeiro emprego no dia do meu aniversário, em maio. Aí eu fui morar em Rui Barbosa e trabalhei lá por 1 ano. Aí eu fiz especialização, não cheguei a concluir porque faltava 2, 3 meses, eu descobri que estava grávida. Aí por conta da pandemia eu parei a especialização e acabei começando... A Baiana Uai começou quando eu estava grávida, porque eu estava desempregada. Espera aí que eu me embolei aqui, deixa eu voltar. Eu me formei em dezembro e comecei a trabalhar em maio, em Rui Barbosa. Aí eu trabalhei por 1 ano e voltei para Salvador porque eu estava noiva. Comecei a trabalhar em Alagoinhas e trabalhei 1 ano e pouquinho em Alagoinhas. E já fazia minha especialização em ortodontia. Praticamente terminei a especialização. Quando foi o auge da pandemia, eu estava grávida. Aí eu comecei a Baiana Uai. Eu estava com 2 meses de gravidez e comecei a Baiana Uai. Eu não sabia ainda que eu estava grávida. Aí em novembro eu descobri que estava grávida e acabei não voltando mais nem para especialização, nem para odontologia. Até porque tinha algumas restrições, né? Recomendações para grávida. Eu fui pai na pandemia, eu vi a situação de minha esposa, mas quando você se viu grávida no meio da pandemia e desempregada, né? Ainda com o negócio ainda... Já tinha dado certo ou não tinha dado certo, né? Quando você descobriu? Como foi que você se viu, hein? Como foi? Ali eu tive certeza que eu não podia desistir, que tinha que dar certo. Então eu me dediquei 100% à loja. Isso foi em setembro, aí veio logo o final do ano, os kits começaram a sair direitinho, então eu sabia que aquilo ali tinha que dar certo, porque para a odontologia não dava mais para voltar, porque eu saía muito cedo de casa e voltava muito tarde. Então a Baiana Uai foi uma chance de eu poder me dedicar a meu filho, e assim foi por 1 ano e meio até que veio a primeira loja. A ideia foi toda sua, do Baiana Uai? Tipo, eu vou vender tábuas, vou vender... caixas, vou vender o produto que poucas pessoas vendem hoje. Como é que foi isso? Não, na verdade eu estava meio perdida. Eu tenho um blog, Comer e Beber em Salvador, então eu já fazia algumas receitas. .com mesmo? Um blog? Não, é só Instagram. Ah, tá. Só Instagram. Aí eu estava meio perdida, mas eu sabia que eu gostava de comida e que eu me dava bem com comida. Então eu pensei em ser algo com comida.
Então eu conversei com minha mãe, tinha minha prima que me deu um apoio, falou, vá, que a gente pode ser sócia. Minha mãe falou, Thaísa, você compra os queijos. Se você não vender, a gente compra em sua mão. Então, eu estava meio perdida, mas estava ali todo mundo me apoiando. Então, a ideia não foi 100% minha. Teve minha mãe, teve minha prima, que me deram essa ideia dos queijos. E aí sua mãe nunca comprou os queijos, então, né? Porque nunca ficou voando os queijos. Não, nunca comprou. Se depender dos queijos que estão pra... Eu vejo você publicar algumas coisas, né? Eu sou um admirador do trabalho de vocês e eu nem sabia da sua história. Sua história eu vim descobrir agora recentemente. Estou falando história, gente, porque eu li uma matéria sua no Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Realmente, quem vê a estrutura pensa que já houve um berço, houve uma cama para aquilo tudo ali. Não, foi no susto mesmo. Foi no susto, a gente botava o queijo na minha geladeira. Então, na primeira semana, nem mercado eu fiz, porque eu precisava da geladeira. Então, a gente encheu a geladeira de queijo, embaixo de pão de queijo. Então, na primeira semana, a gente já não tinha mais nada na minha geladeira, porque eu comecei a usar essa geladeira. Aí eu pensei, eu não vou investir muito. Eu vou comprar outra geladeira igual a minha, porque se a Baiano Ai não der certo, é mais fácil para vender depois, ou até eu mesmo posso usar dentro de casa. Aí a gente comprou uma segunda geladeira. Isso foi em novembro. Em dezembro, eu precisava de espaço para poder comprar mais queijo. Compramos outra geladeira. Então, do nada, tinha 5 geladeiras na minha varanda. Sim. E a primeira compra de queijos, acho que acabou em 2 dias. Porque a gente foi divulgando nas redes sociais. Tinha um panfletinho que eu botava embaixo da porta dos meus vizinhos. Meu apartamento é grande. Então, eu botava de porta em porta o panfletinho falando da loja. Entrei nos grupos todos do prédio, que eu nunca tinha entrado. E comecei a divulgar a loja. Eu já morava lá um tempo, então eu falava com os porteiros. Então, os porteiros me ajudaram muito também nisso. Instagram. E no começo eu nem falava que era eu. Falava, gente, tem ali uma pessoa vendendo queijo. E divulgava. Porque quando você ouve alguém comentando que é legal, que gosta, você acaba dando mais atenção do que se eu chegar, tô te vendendo queijo. Sim. Você lembra da margem de lucro que você aplicava? Você chegava a botar 100% no começo ou não? Não. Eu olhava, na época, muita gente teve essa mesma ideia de vender queijo. Então eu olhava mais ou menos quanto é que a pessoa estava vendendo e eu vendia igual. Ou até porque, como era dentro da minha casa, eu não tinha funcionário, o que eu ganhasse ali eu já estava no lucro. Então eu não tinha isso de calcular o quanto é que eu gastei. Eram poucos produtos, então era fácil de ter esse controle. Então no começo foi muito amadora mesmo. Aí você vendia pelo WhatsApp, para entender, pelo Instagram, panfleto que você falou que... Colocava de porta em porta. Isso, de porta em porta. Você chegou a tentar iFood, 99 Eats, Eu Uber tentei, Eats? a gente ainda tá no iFood. Mas hoje em dia eu já uso mais como divulgação do que vender no próprio iFood. Porque as taxas são muito altas. Então não compensa estar nesses aplicativos. Então o delivery também é praticamente todo nosso. iFood é 2% das nossas vendas. Nossa. Eu tô lembrando aqui porque eu já tive uma hamburgueria e vendia principalmente no iFood porque era onde eu tinha o meu maior público e não conseguia reverter pro WhatsApp. Para quem sofre hoje com essa mesma situação que eu sofri há pouco tempo atrás, estou falando de menos de um ano atrás, o que você recomenda para essa pessoa? Como é que faz para converter do iFood, que leva 30% no final das contas? 30%. Porque para quem não sabe, gente, são 23% de comissão do iFood. E não é ladrão não, viu? O iFood, ele tá lá, ele é igual um shopping. Você tá lá porque você quer. Você que se inscreveu lá. Ele não botou arma na cabeça muito. de ninguém. Eles dão descontos lá dentro do aplicativo. Tem uma série de mecanismos. E aí tem as outras taxas, né? A taxa de entrega, tem a taxa de manutenção do site, anual. Eu lembro que tinha uma taxa se você passar de R$2.000 de vendas por mês. Qual era a taxa bancária de transferência? Se você tiver uma transferência semanal, a taxa já é maior. Eu lembro que no final das contas eu perdia 30% do valor do produto. Mas a vantagem é que as pessoas confiam muito no iFood. Sim. Então, quando a pessoa está com fome e ela quer uma comida rápida, para onde ela vai? iFood. Mas como converter isso pro WhatsApp? Porque é maravilhoso, né? O cliente, hoje ele chega, gasta R$100 com você. Digamos que você tenha 100% de lucro. Então, 50 é material e 50 ficou para você. Só que desses 50, 30 são do iFood. Beleza. Mas se na próxima venda você converter isso, você vai ficar com os 50. Como é que faz para converter? Você já deve ter a chave do sucesso já. Então, assim, se você pedir até 16 horas, a sua entrega é feita no mesmo dia.
A gente tem uma equipe de motoboys e a gente cobra exatamente o que a empresa passa pra gente. Então a gente não ganha com isso. Então nossa taxa tem um valor um pouco reduzido. No WhatsApp você tá falando? No WhatsApp. Sim. Nosso cardápio, ele é atualizado diariamente. Então tudo que está no cardápio, nós temos disponíveis em loja. Temos uma resposta rápida. Porque se você está com fome, você quer aquela resposta agora. Tá chegando uns amigos e você quer reunir, você quer aquela rapidez na resposta. Não dá para esperar para responder amanhã, depois de amanhã. Ou então fazer o pedido hoje, entregar amanhã. E essa é a vantagem do iFood. Você pede e você recebe rapidamente. Então essa é a nossa mesma forma. E a gente mostra, até quando a gente manda o iFood, a gente manda o cartãozinho da loja. Para o cliente ter interesse de olhar o Instagram, olhar o WhatsApp e vir na loja e descobrir que o preço é menor, que a entrega é rápida e que a entrega também é barata. Porque não adianta você ter uma entrega muito alta. O cliente acaba desistindo. Sim, eu tô aqui, tô me dando como exemplo aqui para tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis aqui agora que eu tô imaginando. Porque eu mandava um cartãozinho também, um panfletinho, de um tamanho ideal para isso. E eu lembro que no panfleto, além da foto do hambúrguer bonita e tal, um chamariz, tinha lá, peça pelo WhatsApp e ganhe 10% de desconto na próxima compra. E tinha um código lá, a pessoa tinha que dizer o código e tal. Algo... como é que eu vou dizer? Era como se fosse uma metáfora, né? Aquele código, na verdade, não precisava dele, mas era só pra gente saber quantas pessoas a gente estava convertendo do iFood. E não convertia quase nenhuma. E olha que os preços eram mais baixos, ainda tinha desconto. Tinha a questão da entrega grátis no iFood, mas a gente também dava entrega grátis para os 3 quilômetros. O que eu estou pensando aqui agora é realmente a agilidade que você prometia, né? Talvez esse esteja o ponto-chave, né? Nesses panfletos você fala que a entrega é rápida, algo do tipo? Não, eu bato muito isso no Instagram. Peça até tal hora e receba hoje. O Instagram, hoje em dia, é o nosso principal amigo. Porque as pessoas sempre olham muito o Instagram, seguem muita indicação de blogueira. Nós temos algumas blogueiras na loja que realmente são clientes, que confiam no nosso produto. É uma coisa que eu tenho muito cuidado, é da blogueira que está indicando, ela realmente comer aquilo, ela realmente aquilo fazer parte da rotina dela. Porque não adianta eu mandar um queijo para você e você não gostar do produto, você não vai falar naquela animação. E cada queijo tem o seu dono. Então a gente tem muito cuidado para o queijo ir para o dono certo. Sim. Porque ela tem que falar como ela vai comer aquele queijo, aquela animação. E quando você gosta de algo, você indica de forma diferente do que quando é uma publicação apenas porque foi paga. Eu já comprei com vocês, mas só para você ter ideia, eu já lhe indiquei antes de comprar com vocês. Pelos vídeos que você publicava, eu falei, ó, que legal. Acho que foi algum queijo, não sei se foi queijo do reino, eu não vou lembrar agora qual foi o queijo, ou queijo canastra, foi algo assim. Eu vejo muito você mostrar um queijo que é recheado, né? Que Carne tem do sol. Carne do sol. Tem com camarão também, eu sou alérgico a camarão, então passa, mas você faz o negócio ser atrativo realmente num vídeo simples ali. Não tem uma super iluminação, não tem uma câmera profissional, imagina que seja talvez um iPhone ou um celular da linha S filmando ali, mas fica muito bom. Acho que quem não assistiu ainda deveria ver os seus vídeos e sempre é você, né, essa garota propaganda, né, que faz os vídeos, né? Normalmente sou eu e as meninas da loja. Elas me ajudam muito. A equipe é basicamente de mulheres e são minhas principais clientes, são minhas vendedoras. Porque no sábado, sempre elas compram alguma coisa. A Baianuai está presente na vida delas. Elas não estão ali apenas para vender, elas acreditam. Então, elas me dão muitas dicas. Os vídeos, a gente faz, uma corta, outra filma. E eu acho que quando você está fazendo aquilo na sua diária, é mais fácil eu te convencer a comer do que uma foto muito profissional, com muito efeito. Comida não pode ter efeito. Comida tem que ser aquilo ali, como é a comida. Não dá pra colocar efeito, não dá pra colocar uma coisa muito artificial na comida. Olha, já comecei a ver defeitos aí nas minhas fotos, então. A minha foto, não é que o hambúrguer não fosse bonito, mas acho que tinha um tratamento especial, até por eu entender de Photoshop, terem sido fotos também tiradas por um cara que manuseava esse tipo de material e tal. Acho que passou por isso também, mas... Um hambúrguer mordido, uma coxinha mordida. Não tinha um hambúrguer mordido. Tem que ter, gente. É muito mais gostoso quando você vê aquele hambúrguer, aquela carne alta, suculenta, que é uma coisa que você não vê em uma carne fechada. Quando a carne está aberta, você realmente vê a textura da carne. Você consegue sentir quase o sabor da carne em uma carne mordida. Quando você vê aquela foto, aquela carne suculenta, aquele líquido. Sim. Você falou dos motoboys. São quantos entregadores que você tem hoje na sua logística? Depende. Natal a gente trabalhou com turnos de 10 motoboys. 10? É. Caramba, isso é restaurante grande. Natal foi essa logística.
Mas assim, durante a semana, normalmente é um motoboy por turno. Então, Um de manhã e um de tarde, no isso. caso? E Então, tem à noite também ou não? à noite não. À noite a gente trabalha, a última entrega sai às 17 horas. E a primeira entrega sai em média de 9 a 10 horas. E seus clientes, tem de lá do subúrbio até Lauro de Freitas, como é que é? Salvador todo. Todo? Todo. O subúrbio, tem dias que o subúrbio é um dos bairros que mais sai. Sim. Então, assim, a gente não tem como não entregar para Salvador todo. Porque o Baiano Ai hoje em dia tomou uma proporção que dificilmente você não ouviu falar do Baiano Ai. Da linguiça de camarão, do queijo com carne do sol. Alguns clientes pedem o Uber e o Uber entra na loja e faz a retirada. Mas o nosso motoboy entrega para todos os bairros de Salvador e Lauro de Freitas. Engraçado você falar da região da suburbana ali, do subúrbio ferroviário, porque a impressão que passa, você mostra os preços, eu acho isso fantástico, depois a gente vai falar sobre isso também, mas eu já vi que não são tão caros, mas assim, quando a gente olha para uma parada gourmet, que são itens que são tidos como classe A e B da população, a gente imagina que o subúrbio comprasse pouco. Com todo respeito ao subúrbio, tá? Mas a gente pensa que é Pituba, Barra, Vilas do Atlântico. Não é assim? Não, pelo contrário. As pessoas, acho que Cajazeiras é um dos bairros que mais sai lá na loja e compram bem, viu? Lauro de Freitas, cadê a galera de Caji? Alguém fez um marketing muito bom em Caji e a gente tem uma clientela muito grande lá. Não tem isso não. E assim, o gourmet, mas todo dia tem promoção. Hoje a gente está com kit de R$ 39,90. Eu tô com um reino que é R$19,90. Então são produtos que você vai poder comprar com preço acessível. O kit que você fala é o quê? É um salame, um queijo? Como São é que é? 3 queijos. Esse que tá hoje. Mas a gente tem 12 tipos de kits. Que é kits com vários pedacinhos de queijo para poder... por exemplo, a gente tem um kit com 4 tipos de parmesão. Que é parmesão ao vinho, parmesão com ervas, parmesão puro e parmesão com pimenta calabresa. Apesar de todos serem parmesão, a maturação muda muito o sabor. Então, o parmesão ao vinho e o com ervas, o sabor é totalmente diferente. Então, vale a pena, às vezes, você comprar o kit para você experimentar um queijo de cada do que você comprar um queijo inteiro. Eu concordo com você. Eu concordo, inclusive, eu estava falando isso com o nosso âncora de um dos programas aqui um dia desse estúdio, que um queijo bom custa de 90 a R$ 130 o quilo, mais ou menos. Devem ter mais caros, mas tô falando o que eu vejo lá no mercado lá, que eu considero como o bom, não o excelente, o bom, realmente. E eu vejo que você vende de 180, de R$ 200 o quilo, mas você vende fracionado. Pô, eu vou comprar 1 quilo, eu vou comprar um cuia, sendo que eu posso comprar metade daquele peso de vários sabores diferentes. Tá? Eu tava explicando a ele como era o mecanismo. Mas você falou vários tipos aí de parmesão aí agora. Você falou que foi um susto, que tudo aconteceu, foi muito rápido, mas e aí, você tem feito cursos, tem se especializado? Hoje, se botar tipo um queijo, uma venda, você saberia pelo cheiro ou pelo sabor qual é o queijo, identificar? Acredito que sei, viu? Porque assim, a gente faz muita degustação e você tem que estar sempre experimentando. Porque o queijo é um alimento vivo. Então ele está sempre mudando o sabor, mudando a aparência. Então toda degustação você tem que experimentar para ver se o sal tá bom, para ver se a textura tá diferente. Porque ele vai estar variando. Nosso queijo, ele não leva amido. É apenas leite, coalho, que é uma enzima que usa para coagular o queijo, e sal. O seu, no caso, que vocês produzem lá na Baiano Ai. A gente vende, Ah, a gente tá. não produz, a gente vende. São queijos artesanais. Então o queijo pode vir um pouco mais salgado, um pouco menos salgado. Então eu estou sempre provando. Todo dia a gente está provando o queijo. A gente faz muita receita para ensinar no Instagram. Então a gente está sempre provando as receitas também. Então eu acho que com 4 anos eu consigo identificar alguns. E curso, você já fez algum na área? Ou dos queijos, dos alimentos? Ou até mesmo na área de administração? Ou Não, pensa em curso fazer? eu ainda não fiz, mas eu penso em fazer. Eu tenho um filho de 2 anos, então viajar no momento não está muito viável para mim. Porque eu teria que ou levar ele ou deixar ele com alguém. Então viajar com a criança não é tão fácil. Sim. E deixar uma criança também vários dias sozinho também não é tão fácil. Então, curso no momento eu não estou fazendo, mas eu pesquiso muito, eu estudo muito, eu baixo a apostila, eu compro as revistas. Hoje em dia, se você tiver internet, você consegue chegar a qualquer lugar do mundo. Até boa vontade, até vontade de aprender. E você, tudo aquilo que você compra, que você baixa, você lê, você ir no Instagram, você vê alguns queijeiros ensinando harmonização, você às vezes vê uma combinação, você tenta fazer também.
Antes da Baiano A, eu já viajava bastante pelo Brasil, já fui muitas vezes em Minas Gerais, então eu já conheci alguns produtos, alguns produtores. Mas com a internet você descobre tudo, viu? Tá certo. E os produtos novos, imagino que passem primeiro por você. Sim. E você talvez mostre para algum funcionário ou não, ou é só você mesmo tomar a decisão. Ó, esse queijo aqui, inventaram um queijo amanhã feito com algo diferente que ainda não tem, um queijo à base de cacau, sei lá. E aí, não sei nem se existe ou se não, né? Mas Deve existir. aí vai lá, aí vai lá e coloca lá e te oferecem. Como é que funciona esse mecanismo? Quando eu quero trazer algum produto novo, primeiro eu trago uma ou duas peças. Então a gente traz. Normalmente, essa degustação é feita em loja, porque eu tenho que tirar foto do queijo, fazer o vídeo. Porque caso ele venha para a loja, eu já tenho todo aquele conteúdo de marketing para poder divulgar depois. Então a gente abre, às vezes está passando um cliente, o cliente experimenta, porque a Ceasa e o Mercadão o tempo todo passando cliente. Aí o cliente experimenta, a gente fala, em breve vai estar na loja. A gente vai tirando foto. Os funcionários têm que experimentar, porque para você vender algo, você tem que conhecer. Mesmo que você não goste, eu não gosto de café, mas eu sei falar quando é um café de qualidade. Eu experimento o café e eu sei quando é de qualidade. Então tudo tem que ser experimentado. Mesmo que não atraia tanto o seu paladar, mas você tem que ver a textura, o sabor, se é de qualidade. Tudo isso tem que ser visto antes de estar em loja, porque depois que está na casa das pessoas, tem que estar testado. Mas é você sozinha ou alguém na sua equipe te ajuda também nessa degustação, assim, para tomar uma decisão, trazer ou não aquele produto? Normalmente sou eu sozinha, porque eu sou bem decidida. Eu ouço a opinião de todo mundo, Uhum. mas só a minha vale. Entendi. Mas eu ouço. É uma democracia não muito democrática, digamos assim, nesse caso. Mas que bom que tem funcionado, acho que isso é importante. Tem funcionado, e a questão assim, do ouvir já é um diferencial. E as meninas, elas são insistentes, viu? Quando eu não concordo, elas tentam me mudar de opinião. Então elas vão ali marcando, vão tentando. Sim, sim. Eu te falei do quiz que a gente faz aqui. Inclusive vai passar aí pro pessoal a classificação do nosso quiz. São 5 perguntas. A primeira pergunta, eu e a minha produtora julgamos que é uma pergunta fácil, ela vale 10 pontos, a segunda 20, vai dificultando, até que a última vai valer 50 pontos, no total 150. A gente tem atualmente o Mauro Cardim, que é um político daqui de Lauro de Freitas, ligado à oposição hoje, que veio no nosso podcast, e também o Luanderson Lima, que é um bandeirinha da FIFA, daqui da Bahia, o único representante bandeirinha da FIFA hoje aqui da Bahia, que fizeram 100 pontos. A Tanila, que é enfermeira obstetra, a Tanila Amorim, e também o Zé do Radinho, que é narrador de futebol, fizeram 90 pontos. Eles estão na cabeça de chave ali do ranking. Vamos ver como é que a Thaísa vai sair, então. São perguntas sobre a sua área. Não vou perguntar aqui quem descobriu o Brasil, em que ano foi a abolição dos escravos, nada disso não, pode ficar tranquila, tá bom? É uma brincadeira e lá no final dessa temporada, a gente está no... Esse é o 11º episódio, sendo que é o 9º episódio regular. O que é o episódio regular? Eu vou gravando normal, e aí surgem, principalmente autoridades políticas, que eu preciso gravar e soltar logo, senão eu vou acabar perdendo algum furo de reportagem. E aí meio que eles entram em outro multiverso da Marvel, e aí sobrepõem e passam antes. Por exemplo, o seu aqui a gente está gravando, e eu já tenho um gravado que vai ao ar hoje, nesse dia que a gente está gravando. Então, é como se eu tivesse gravado você e colocasse você antes dos que já estão gravados, pronto para soltar. Mas vamos lá, vamos começar. Primeira pergunta, valendo 10 pontos. Você foi dentista, né? Então, acho que essa aqui você vai saber. Qual é o Dia Nacional do Dentista? 25 de outubro. A sua resposta? Certa resposta, 10 pontos. Te mandam muitos cards? No dia ou mandavam, pelo menos? Só minha sogra. É a única pessoa que me manda ainda. Vamos lá então para a segunda pergunta agora, valendo 20 pontos. Tem tudo a ver com a Baiano Uai. Qual o CNPJ do Baiano Uai de Salvador? Eu não sei se é o mesmo CNPJ de Lauro de Freitas. Se você me der $1 milhão por qualquer um dos 3, eu não sei. São 3? Salvador, Lauro? E Caminho das Árvores. Tem um terceiro CNPJ. Então, essa pergunta aí passa. Você quer que eu fale o número? Tá lá na internet lá. Não sei. Posso falar o número? Pode, não sei nem por onde começa. 45 807 274 mil ao contrário, né? Como todo mundo fala, 25. Eu pensei que seria fácil, porque como você recebe as mercadorias, imagino eu, tem uma conferência, tem a questão das notas, emitir uma nota fiscal ou outra. Eu falei, não, deve ser fácil. Eu não sei nem meu número do celular, às vezes eu vou pensar.
Então, permanece com 10 pontos. Certo. Vamos para a terceira pergunta, essa vale 30 pontos. Essa eu acho que é mais fácil do que a do CNPJ, inclusive. Cite 3 tipos de queijo 100% brasileiros. Lua cheia. Peraí, lua cheia. Peraí, gente, calma. 100% brasileiros. Limoeiro e Britânia. Tá certo. Acertou, 30 pontos. Os mais Deu famosos branco até, aqui, os mais calma. famosos até você pulou. Acho que deu branco mesmo. Tipo, o coalho. E é o que eu mais vendo, é o queijo coalho. Eu tinha separado aqui também o serrano. O Canastra, que é o é queijo mais famoso do o mundo. requeijão de corte. Não, eu esqueci o básico, o canastra, O que foi tulha, que é eleito. muito falado lá de São Paulo. O tulha, que eu vendo o tulha. Um dos meus queijos preferidos, o tulha. 1 ano e 4 meses de maturação. É incrível esse queijo. Qual é o seu queijo favorito? Eu gosto muito do gorgonzola de colher e o tulha. Mas pra diária é o requeijão com rapa. Talvez eu já tenha comido e não lembre se comi ou não. O requeijão com rapa, ele é um queijo artesanal, feito no tacho de cobre. Sabe aquele queimadinho que fica no fundo? Sim. São as rapas. Aí você vai, ele é extremamente cremoso. Ele tem a mesma textura de um polenguinho, que todo mundo conhece. Nossa, eu amo. Muito Ele é bom. assim, ele não é tão amanteigado como o requeijão da Bahia. O mineiro, ele é mais branquinho, ele é mais macio, o sabor dele é um pouco mais leve. Essas coisas você aprendeu, você já sabia antes de abrir ou você foi aprendendo naturalmente? Naturalmente. Eu sabia o que eu gostava, o que eu não gostava. Mas esses termos mais técnicos eu aprendi com a loja. Você falou de um queijo aí que dura 1 ano e 4 meses É o maturando? tulha. É o que? Ele é tipo um gorgonzola? Ele lembra muito parmesão. Ele é um queijo que ele fica em uma tulha de café, por isso que ele leva esse nome. Foi o primeiro queijo a ser premiado no Brasil. Então, assim, ele é um queijo um pouco mais caro. Porque imagine aí, você passar 1 ano e 4 meses todo dia indo lá ver como é que tá o queijo. Como é que Tem tá. que olhar todo dia? Quase todo dia, porque você tem aquele controle de umidade, saber se o queijo está bem. Então, você tem que ter todo aquele controle, aquele cuidado com aquele queijo. É um bebê praticamente. Ele é um queijo bem grande. Então, a gente vende ele, ele é uns 10, 12 quilos. A gente vende ele nas cunhas de 300 gramas. Nossa. Ele é um dos queijos mais premiados no Brasil. Foi legal você ter falado do tulha, da maturação, porque a próxima pergunta tem muito a ver com isso. Na verdade é a última. Eu vou primeiro para a quarta pergunta agora valendo 40 pontos, mas a quinta pergunta tem muito a ver com essa maturação que você falou. De qual país é o melhor queijo do mundo, segundo o prêmio World Cheese, o conhecido também como o Oscar do queijo? Foi Você sabe? Canastra. O Canastra? Foi, ano passado. Ele ganhou como o melhor queijo do mundo. No Oscar do queijo? Foi o Canastra. Não. Foi qual? Foi o... O formaggio foi desse Eu, ano. a pergunta seria o país, né? É o queijo da Noruega. Me corrija aqui se eu pronunciar errado. É o Nidelven. Eu não vi isso. É, Porque o Canastra foi eleito o melhor queijo do mundo. isso. Mas não foi, no caso, na última edição do É uma pessoa que do acabou de Oscar do esquecer Queijo. os queijos brasileiros, então essa tá no lucro. Eu tô esquecido também. O pessoal faz piada com você, seus amigos, porque dizem que quem come queijo é esquecido, né, das coisas. Na verdade, acho que eles me perdoam, porque assim, ter loja, ter filho, cachorro, marido, eu tenho um bônus por isso. Ah, e ainda come queijo, né? Ainda como queijo, então eu tenho um bônus. Então, vamos lá. Você acertou a primeira pergunta e a terceira. Então, você ficou com 40 pontos até agora e tem a última que vale 50. Se você acertar essa, você vai ficar lá no pódio. Vai ficar num top 5 ali. Porque os 2 primeiros têm 100. Você vai ficar ali empatado em segundo com 90 pontos. Se você errar, você está no meio de tabela. Não vai ficar na lanterninha, não vai ficar feio para você, não. Falei da maturação de queijo. Não é bem maturação, não, mas vamos lá. Valendo 50 pontos. Qual o queijo mais antigo do mundo? Já considerado aí pelo Guinness Book. Você já leu essa matéria? Não. Nossa, quando eu vi isso, eu falei, não, eu tenho que perguntar isso. Porque geralmente a quinta pergunta é uma pergunta bem difícil. Teve algumas pessoas que acertaram a última pergunta, mas, tipo assim, é um acaso. Mas o queijo mais antigo Não me lembro qual é. é o halloumi.
Ele foi encontrado no Egito, no ano de 2018, e estima-se que ele tinha mais ou menos 2.600 anos. Ou seja, era um queijo super maturado. Já vou pesquisar sobre esse queijo. Quem sabe agora não pinte até um quadro de curiosidades lá na rede social do Baiano. Um post que eu nunca fiz foi sobre curiosidades, mas a gente pode fazer, viu? Inclusive essa, que eu nunca tinha parado para pensar qual era o queijo mais antigo do mundo. Já vou pesquisar sobre isso. São duas mentes curiosas. Uma de exatas, uma na verdade de humanas e o outro mais para a parte textual, que sou eu, fazendo essas perguntas. E aí surgem várias perguntas assim, mas a maioria são fáceis, muito fáceis. E aí a gente tenta pelo menos pesar a mão em algumas para poder ficar mais difícil, para ficar igual para todo mundo. Não, mas acaba que a pergunta pode até ser fácil, mas quando você pergunta... primeiro podcast da pessoa aqui, então você acaba esquecendo um pouco. Mas essa do queijo eu não sabia. Tomara que venham vários aí. Eu acho que quanto mais podcast, quanto mais entrevista você der, é porque o negócio está dando certo. Então, que venham muitos podcasts aí. Você falou ainda da parte de dentista, eu fiquei com uma dúvida, mas eu esperei a gente passar por essa fase para poder voltar e te perguntar. Você falou que você trabalhou em Rui Barbosa por um tempo. Tô perguntando porque eu ainda não trouxe nenhum dentista aqui no OVEI. É muito diferente pro profissional do interior, pro da capital, principalmente nessa área da saúde? Demais. As pessoas do interior, elas têm hábitos diferentes. Elas acabam indo menos pro consultório. Teve coisas que eu trabalhei em uma zona rural. Teve coisas que eu vi que eu nunca vi na faculdade. Que eu chegava assim, eu olhava, meu Deus, agora sou eu e eu. Era só você no consultório? Era porque eu era dentista, eu iniciei como dentista da prefeitura. E no posto tem uma enfermeira, um médico e uma dentista. Então, meu primeiro dia de trabalho fui eu e eu mesma. Não podia dar nada errado porque só tinha eu ali, não tinha pra onde correr. Então, eu já tinha ouvido falar em dente, por exemplo, de amora. Que ele é um dente que ele parece uma amora. Ele tem várias pontinhas. Sim. Mas eu nunca tinha visto. Então eu vi pela primeira vez ali. As pessoas do interior costumam colocar muita coisa dentro do dente. Acetona, esterco, dipirona. E isso não é tão comum na capital. Ervas. Mas é o que? Simpatia? Eles acreditam que vai parar de doer. Nossa. Quando você faz a extração, a primeira coisa que você fala pro paciente é o quê? Repouso. Só que o meu paciente vai embora a cavalo, no sol quente. Então ele não vai fazer repouso. Então é muito diferente mesmo. O que você vê na capital, você não vai encontrar no interior. Eu trabalhava em uma zona rural a 130 quilômetros da cidade. Então as pessoas normalmente só iam na sede aos sábados fazer feira. Então tudo tinha que ser resolvido ali, naquele consultório. Essa zona rural que você fala, porque eu morei no interior por um curto tempo, lá no oeste da Bahia, por algum acaso o pessoal chamava aquilo de interior, quando, tipo assim, quem morava no centro falava assim, hoje eu vou no interior, na verdade é na zona rural, tinha disso lá também, porque onde eu morava tinha. As pessoas falam vai pra roça, né? Ah, vai pra roça? É uma coisa até que eu explico às pessoas da capital, que lá no interior a gente não fica comendo palha, que você fala, quando eu falo que eu moro no interior, você imagina quase que a gente anda de charrete na rua. Não. E o Rui Barbosa tem 32 mil habitantes e é uma cidade que já tem até sinaleira, então a gente está bem desenvolvido. Sim, sim. Onde eu morava tinha metade disso e tinha sinaleira também. Inclusive era muito melhor sinalizado do que Lauro de Freitas. Só para constar, geralmente cidades do interior que tem pouca arrecadação, pelo menos a sinalização de trânsito no centro, eu acho bem legal. Lá tá muito boa a sinalização. Não dava pra reclamar. A cidade tá bem bonita, tá com a praça toda iluminada, a cidade é bem bonita. A interior eles são bem cuidadosos com essas coisas. Você sente saudade dessa dinâmica? Tem vontade de voltar algum dia? Ou... Eu falo vontade, não digo assim, porque talvez o trabalho nunca mais te permita isso, o trabalho de empreendedor, mas tem vontade de voltar? Não, às vezes eu sinto falta, porque eu penso que eu fiz 5 anos de faculdade, quase 3 anos de especialização, tenho algumas atualizações, e assim, eu estava começando a crescer na minha profissão. Então, às vezes eu penso, meu Deus, será que é isso mesmo? Tanto que minhas coisas de dentista eu ainda não vendi, não doei, não fiz nada, tá tudo guardado. Só meus jalecos que eu já doei. Mas eu guardei tudo. Mas eu acho que eu sinto saudade, mas é uma saudade boa, não é aquela saudade de que eu vou voltar. Porque hoje em dia a Baianoá é um sonho. Eu amo ver ela crescendo. Eu amo poder à tarde estar em casa com meu filho. Coisas que eu não poderia ser como dentista. Porque eu consigo resolver muita coisa de dentro de casa. Então eu consigo
à tarde almoçar com meu filho, tomar um sorvete com meu filho. Coisas que eu não poderia fazer se eu fosse dentista. Eu vi, acho que foi ontem que você botou um status, story, sei lá, acho que foi um status. Você com seu sócio? Meu filho. A gente teve uma reunião de negócios na sorveteria. Então é uma coisa que eu não poderia fazer se eu fosse dentista. Eu não poderia sair do consultório, porque o consultório eu tenho que atender, eu tenho que fazer. E hoje em dia na loja eu tenho uma equipe muito boa, que me ajuda. Então eu posso estar fora da loja e a loja vai funcionar normalmente. Porque a minha equipe, eu consegui encaixar uma equipe que eu considero no momento perfeita. Porque as meninas, elas conseguem resolver tudo sem eu estar dentro de loja. Você chegou num ponto, pra mim, muito legal, que eu acho que vai render um bom corte, inclusive. Você falou da mãe, e a gente conhece mais, a gente de fora, conhece mais o lado empreendedor, ou só o lado empreendedora. Como é que é juntar essas duas coisas e dar certo? E até onde eu vejo, né, eu não conheço muito o lado mãe, mas até onde eu vejo, dá certo em todos os lados. Como é que faz pra juntar as duas coisas e equilibrar na balança? Eu trouxe minha família para dentro da minha rotina. Aos domingos eu trago meu marido e meu filho para tomar café da manhã comigo no Mercadão, na Ceasa. Meu filho, ele vem para a loja, aí tem um picolé que a gente vende, então ele vai adorar tomar o picolé. No final de semana a gente pode tranquilamente ter um momento em família e eu ao mesmo tempo estar dentro da loja, porque loja você tem que estar dentro, você tem que estar olhando, você tem que estar ali perto. Então eu trouxe minha família para a minha realidade, que é a loja. E todo mundo ali, tem lugares que vende brinquedo, meu filho vai lá e compra um brinquedo. Meu marido fica na frente, pode conversar com a pessoa, tá sempre me dando aquele apoio. Você fala do seu marido, ele tá aqui, né? Na nossa frente aqui. Veio te trazer, te acompanhar. Ele já trabalha com você? Não, Diretamente? meu marido trabalha fora, ele tem o emprego dele, de carteira assinada. Você não pensa em tirar ele do emprego dele e contratar ele pra Baianuai, Não, não? deixa ele lá no trabalho dele e eu no meu. É melhor a gente assim, e em casa a gente fica aquela coisa de marido e mulher. Porque ser sócio não é uma coisa tão fácil. Claro que ele me ajuda muito. Ele me ajuda com o financeiro, ele me ajuda com a questão de produtos, em fazer pedidos. Aquele isopor pesado, ele me ajuda a pegar. Mas deixa ele lá no emprego dele. Você falou de sócio. Alguém já te chamou pra fazer sociedade? Já te procurou? Já. Muita gente me procura, inclusive, para ter franquia, abrir em loja em Feira de Santana, em Aracaju. Mas eu sou uma pessoa um pouco complexa. Eu gosto de tomar decisões. Dificilmente eu consigo consultar alguém. Então, acho que com a sociedade seria um pouco complicado. Mas e a franquia? A franquia, você tem que encaixar tudo perfeitamente para ter uma franquia. Porque, assim, se você vai em um restaurante todo dia, observe que a comida de hoje não vai estar igual a de amanhã. Mas isso não pode acontecer em uma franquia. Tem que ser igual a McDonald's, que você vai chegar e vai todo dia comer aquele ponto de batata, aquele ponto de carne. Sim. Então, você tem que ajustar tudo isso. Por exemplo, na loja do Sempre, sai mais biscoito do que queijo, por exemplo. Em loja de fresco é um pouco mais de espeto, mas em uma franquia vai ter que ter aquele padrão de pedido, aquele padrão de organização de loja. Então, tudo tinha que analisar o público da franquia, e se nesse lugar, a Baianuai é muito conhecida em Salvador. Mas às vezes abrir uma franquia no Rio de Janeiro vai ser complicado, porque no Rio de Janeiro a Baianuai já não vai ser tão conhecida. Então, o que está dando certo em Salvador não necessariamente vai dar certo no Rio de Janeiro. Então, para você fazer uma franquia, você tem que fazer um estudo muito detalhado, muito específico do público da região, como vai ser essa divulgação, como vai atingir aquele público da região, se o público consome os produtos que estão em loja. Então, a franquia é uma coisa que você tem que ter muito cuidado. E você já estudou para essas questões da franquia, para tirar algumas dúvidas? Já ficou com vontade? Já estudei, já olhei, mas assim, quando você tem uma loja que tem um nome e você começa a abrir loja e fechar, acaba até queimando, prejudicando as lojas que estão abertas. Então a franquia ia demorar muito tempo, ia usar muito tempo meu, que eu não estou tendo esse tempo no momento. Eu preciso reforçar as minhas lojas que ainda são recentes. Caminho das Árvores tem 2 anos. Laudo de Freitas vai fazer 2 anos. Então, eu ainda preciso criar as minhas raízes para eu pensar em expandir. Aumentar minhas raízes, que eu já tenho raízes. Certo. O nome Baianuai foi uma decisão sua, sozinha? Você consultou alguém dessa vez ou não? Como é que foi? Não me Como recordo. foi que surgiu? Eu já olhei no WhatsApp, já pesquisei, mas eu não lembro como começou. Eu acho que a gente estava procurando no Instagram um nome que ainda não tivesse. Acho que foi mais ou menos assim.
quando você vai criar o Instagram, esse nome já tem. Que eu acho que a gente ia fazer prima do queijo, acho que já tinha. Baiano do queijo, já tinha. A gente foi buscando um nome que não tivesse ainda no Instagram, para não ficar Baiano AI1, Baiano ASSA. A gente queria um nome que não tivesse no Instagram. E aí o Baiano AI lá Baiano tava vacilando lá. Tava vacilando, eu peguei. Que é uma mistura, né, de Bahia com Minas, e eu acho que tem tudo a ver, né? Porque o queijo, que é o seu principal produto, remete muito ao estado das Minas Gerais. E a pessoa que me ajudou, ela morou muitos anos em Minas Gerais. Então, ela veio com o AI, falou do baiano, a gente juntou e deu certo. Que massa. E os fornecedores? No começo você procurava eles, mas hoje o pessoal já te procura? Como é que funciona? Procura muito. Olha. Marca famosa, inclusive? Algumas marcas famosas no mundo artesanal. Porque a gente tem algumas marcas, a gente vende Sadia, a gente vende Perdigão, mas não é o nosso público-alvo. Você vende da Vaca, Regina? Vendo, mas não é o público-alvo. Tá lá na loja, mas eu gosto sempre de estar trazendo um produto que você não vai encontrar na Bahia. Por exemplo, eu trago espeto de Ressaquinha, Minas Gerais. Você conhece Ressaquinha, Minas Gerais? Não. Você vai comer o espeto de Ressaquinha, Minas Gerais, na Bahia, não aí. A gente traz espetos, costelas de lugares mais afastados, que não tem aqui em Salvador. Então você vai chegar na Baianoá e vai encontrar produtos que você não vai encontrar em outro lugar. Eu trago uma linguiça de camarão. Eu fui uma das primeiras pessoas a trazer essa linguiça na Bahia. E você vai encontrar na Baianoá. E não só encontrar a linguiça, mas o modo de preparo, a harmonização. Porque não é só trazer o produto, você tem que estudar o produto, testar formas de preparo, testar com o que é que combina. A gente tem produtos do interior de Santa Catarina, do interior de São Paulo. A gente tenta trazer produtos, hoje em dia, de todo o país, mas de produtos que você não vai encontrar em outro lugar, só na Baianoá. Teve algum produto que você bateu o olho assim, você falou, nossa, esse produto vai vender, vai estourar, e foi uma negação? Teve. Mas aí, o que foi que eu fiz? O que era? Foi um provolone com requeijão, que ele era muito bom, muito saboroso, mas eu não estava usando os vídeos corretos. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz novos vídeos, fiz novas fotos, porque era um produto que eu acreditava, mas que os vídeos e as fotos não estavam ajudando a saída dele. Aí depois que eu fiz tudo isso, virou uma sensação Baianoá, tá esgotado. Porque depois que a gente refez o marketing dele, porque não existe produto que não deu certo, existe marketing que não deu certo. E foi o que aconteceu com ele. Eu gostei muito, achei muito bonito, mas eu não fiz as fotos e os vídeos corretos. Pro pessoal entender, vai, dá essa dica pro pessoal aí. O que foi o errado, o que estava errado, e o que foi que você mudou depois e começou a vender? Não estava atrativo. Era só um queijo abrindo, a faca não estava boa, a iluminação não estava boa, não estava um vídeo atrativo. Então, o que foi que a gente fez? A gente mudou a tábua, a gente mudou a faca, mudou a iluminação, ensinou receita com ele, porque você tem que não só mostrar o queijo, tem que mostrar como comer esse queijo. A gente mostrou ele com tomate cereja, com torrada. A gente mudou totalmente, fez um queijo que eu acreditava muito, com a receita para colocar dentro da sua rotina, dentro de um happy hour. Que a gente não tem só que trazer o produto, tem que ensinar como você vai comer esse produto. Sim. E você repete muito conteúdo? Tipo, um vídeo que você passa hoje, daqui a 10 dias você vai lá e coloca de novo. Qual é a frequência disso? Demais. Porque é uma coisa que eu sempre coloco, endereço e... endereço é uma coisa que sempre tá. Mas é uma das perguntas que eu mais pergunto, que eu respondo. Onde fica a sua loja? Faz entrega? Então, assim, o Instagram nunca é demais. Tem que ser aquela postagem maçante, repetitiva. Porque nunca é demais. Às vezes eu posto um vídeo hoje, você viu, mas 10 pessoas não viram. Então eu posto novamente para as 10 pessoas verem. Aí eu vou atingir uma. E depois eu vou atingir outra. Então todas as vezes eu tenho que repetir o vídeo, tenho que repetir a localização, que faz entrega todos os dias. O telefone. Porque coisas que eu tô desde o começo marcando, por exemplo, o telefone, que tá desde o começo o mesmo telefone. É uma pergunta que eu respondo muito. Qual é o seu telefone? Então no Instagram você tem que estar de forma maçante diariamente. Até entrar na cabeça da pessoa, literalmente. Sim. Você deve ficar muito com o celular na mão, então, né? Fico. Já parou pra ver, assim, aquele relatório do Instagram, quantas horas de média você passa por dia? Acho que eu passo 1 hora, 45 minutos por dia no Instagram, porque eu trabalho muito na frente do computador. Se eu ficar no celular, eu não produzo. Porque a minha produção não tá ligada ao celular. Mas você já chegou a olhar assim, se você passa 8 ou 10 horas por dia no celular? Eu tenho 2 celulares. Então, assim, em um ele sempre apita que eu tô usando uma média por dia de 12 horas. 12. E no outro, essa mesma média. Mas como os dois, às vezes, ficam abertos juntos, então eu devo ficar umas 14 horas por dia no celular. 14 horas por dia.
Mas como você falou, você consegue conciliar com outras coisas, né? Às vezes você tá em casa e tal. Não quer dizer que você não dá atenção à sua família, você não dá atenção ao seu filho, né? Você consegue estar ali respondendo e estar olhando o menino, por exemplo? Ah, eu consigo. Hoje em dia a gente consegue digitar, assim, olha só, você vai digitando ali, respondendo e digitando. Porque, assim, é uma coisa que eu falei no começo. O cliente, ele quer uma resposta rápida. Você não pode perder o time. É só você que responde? Não. Quem tiver livre, responde. Mas o cliente, ele quer uma resposta rápida. Às vezes a entrega atrasa. O cliente vai onde? Vai logo pro Instagram. Então você tem que estar ali correndo para poder responder o Instagram, para dar aquela assistência ao cliente, que o produto está chegando, que às vezes atrasou, que já saiu, ou então que já está na portaria. Você já tomou alguma denúncia de reclame aqui? Ou em algum post alguém foi lá reclamar? Ah, demorou, entregou errado. Isso sempre. Aí eu pergunto. Sério? Sério. Aí eu aviso que o motoboy está saindo, ou então que o produto estava na portaria. Aconteceu muito do produto estar na portaria e o porteiro às vezes não interfona. E o cliente não liga para perguntar na portaria, ó, tá aí. Já aconteceu do porteiro guardar na geladeira e trocar o turno. E falar que não chegou o produto. Aí a gente tem que ligar para o motoboy descrever o porteiro para poder achar quem foi que guardou esse produto. Então tem que estar sempre ligado e prestando muita atenção. Já aconteceu com você? Acontecia muito comigo, principalmente de madrugada. Você não entrega de madrugada, mas vamos lá. O motoboy do iFood pega o seu produto, certo? É o motoboy do iFood que leva ou é o seu próprio motoboy que leva? Nossos próprios motoboys. Ah, então pra você é de boa. Porque pra mim acontecia assim. Eu trabalhava com o motorista parceiro, como eles chamam. E aí o motoboy do iFood pegava a entrega, a batata, o hambúrguer, o que fosse lá, ia levar. O cara chamou uma, duas vezes e ninguém veio, ele já marca que o cliente não está lá. E aí começa a contar um reloginho lá pro cliente. Com 5 minutos, o motoboy se manda. E às vezes o motoboy se esconde, o motoboy já vai de malícia. Não estou dizendo que são todos não, pelo contrário, são alguns que mancham o nome motoboy, a verdade é essa. E o cara fica com o lanche. Com você nunca aconteceu porque você tem um entregador próprio, então... eu te perguntei do produto que você comprou, que você achou que ia vender bem e precisou de um remarketing, de uma experiência de usuário boa para vender bem. Mas já teve o produto que te convenceram assim de comprar, mas ou você mesma se convenceu assim, mas você falou assim, poxa, isso aqui é presunto, não vai vender bem, mas falei presunto aleatoriamente. Mas quando chegou lá na hora, bombou assim, estourou. Já teve? O Reino Bolinha. Você não botava muita fé nele, não? Não botava. Era só pra cumprir tabela. Isso. Foi esse ano, não foi que você botou? Foi o Reino Bolinha. Acho que foi o queijo mais vendido. Todo mundo no Salvador tinha um Reino Bolinha em casa. E a maioria é comprado com você? Comigo. Acho que foi a única pessoa que vendeu Reino Bolinha Nossa, então você vendeu bastante, porque eu vi muita história marcando. Eu apostei no Reino recheado com requeijão. Vendeu muito também, mas não foi o sucesso que foi o Reino Bolinha. O Reino Bolinha teve, na primeira postagem, 1 milhão de visualizações. 1 milhão de visualizações? Sim. Nossa, se fosse 1 milhão de vendas, hein? Ah, meu Deus, eu tava dando mordida nessa entrevista. Poxa, que legal. Mas visualizações já teve o quadro de Carne do Sol com 20 milhões. Esse eu acho que ele aparece pra mim acho que uma vez por semana. Acho que o Instagram manda de novo, porque eu gosto de ver comida, então ele aparece muito pra mim. E tem que estar sempre postando, porque toda vez que eu posto ele, um cliente pergunta que nunca tinha visto, que não sabia. A gente tem clientes... Quanto é, né? Você bota o preço ali embaixo e o cliente vem, quanto é? Às vezes o preço tá enorme na própria foto, R$ 41,90, pesa 450 gramas. Aí a pessoa pergunta, pesa quanto? E aí? A gente tem que responder novamente. Alguns clientes já respondem. Leia a legenda, veja a foto. Tem gente que já responde quem está comentando na foto. Mas eu sempre respondo o preço, o valor, tudo certinho. Não se pode perder venda, né? Claro. Já teve algum bafafá assim? Com cliente na loja ou na rede social? Nunca, a gente sempre resolve. Você não adianta só você comprar na minha mão. Você tem que comprar e você tem que voltar. E então, indicar, né? De preferência. E uma indicação ruim vai espalhar. Sim. Então a gente sempre resolve. Nunca deixa sem resolver. Pô, que legal. O perfil de vocês é @baianouai. Foi isso. E se o problema for grande, quem vai resolver sou eu. Eu não vou deixar na mão de uma pessoa, porque eu tenho que saber o desfecho e eu tenho que me responsabilizar por tudo aquilo que eu falei. A gente tem alguns problemas por causa da sacola, que ela é transparente. Sim. Muitos clientes reclamam. A gente explica que é lei, que a sacola, quando ela é preta, ela já passou por várias reciclagens. E a sacola transparente, ela é mais limpa, ela não tem cheiro, ela não passa cheiro pro produto. Aí o cliente pergunta, por que não bota sacola de papel? Porque não tem como um queijo molhado, ou então uma linguiça que vai descongelar na sacola de papel. É muito mais... É pior você
abrir o seu produto na rua e cair da sacola do que uma sacola transparente, que é lei. Até porque tem que ter um pouco de reciclagem nessa sacola, então ela é um pouco mais frágil do que as outras, e ser transparente para não passar cheiro nem sabor para o alimento. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Do papel já... Pô, não faz sentido realmente mandar algo frio no papel, mas realmente isso é bem legal. Cheire uma sacola preta e cheire uma transparente, você vai ver a diferença. Ela é muito mais cara a transparente. As pessoas talvez queiram descrição do produto, é isso? Pedir na sacola preta? Mas não tem como, porque passaria um queijo com sabor mais suave, com cheiro mais suave. O sabor, a sacola passaria pro produto. Por isso que chocolate também vai na sacola branca, então, porque chocolate agrega muito sabor de qualquer coisa, provavelmente. Os lugares, quando não é papel, geralmente são sacolas brancas também, transparentes. E quando é papel, o ideal é que seja um papel branco, porque quando é colorido vai estar tingido. Isso. Então pode passar algum sabor para o também é, pro verdade. Nessa matéria que eu te falei, que acho que é a matéria mais bombada sobre você, que é lá no começo ainda, né, de quando você deu certo e tal, lá em... Acho que essa matéria é 2021, né, que fizeram com você, Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Esse ano a gente saiu no Correios, ano passado. Sim. Esse ano no Correios, a gente já saiu no Alô Bahia. O Alô Bahia é massa. Na verdade, saiu o nosso abará com siri, que é uma comida diferentona. Aham. Esse eu não conheço, não. Vou dar uma olhada depois. É um abará recheado com o siri catado. Sim. E no Comer, em Salvador, eu já saí em algumas rádios, já saí na televisão. Já teve blogueirinho que te procurou assim, eu faço uma divulgação e você me dá um valor de voucher aí dentro? Diariamente. Diariamente. Mas o problema é quando o blogueiro nem segue a gente, nem sabe o que é que a gente vende. E a gente com seguidor mesmo, ou o cara vai lá com 1000 seguidores na cara dura lá pedir pra fazer um... Às vezes a pessoa com 1000 seguidores, ele tem todo um engajamento no prédio, com os vizinhos, os amigos realmente compram. Então essa questão de seguidores ela é bem relativa. Porque às vezes tem 200 seguidores, mas é aquela tia que compra muito, é aquela colega da academia que compra muito. Então essa questão de seguidores acaba sendo bem relativa. Você tá naquele grupo do condomínio, que tem grupo de mães, aí você divulga. Então a questão mesmo é você procurar uma página que você não sabe o que é que vende, que você não segue, que você não acompanha só para poder ganhar algo. Você não vai fazer uma boa publicação disso, porque você nem conhece, você nem sabe o que é que tem ali por trás. E como é que você faz para filtrar isso? Além do seguir ou não, mas eu digo, o cara tem 1000 e esse aqui pode ser interessante, o de 10.000 pode ser que não seja. Normalmente quem eu tenho interesse que começa a trabalhar com a gente, eu começo a seguir. Eu acompanho como é que a pessoa trabalha, como é que a pessoa fala do produto, se ela tem carinho quando ela recebe aquele produto, se ela tem um carinho na montagem. Porque não é só você pegar aquele prato feio, aquele talher queimado e abrir o queijo. Tem que ter um carinho com aquilo que você está fazendo, falar bem, ter um respeito pelo que você está divulgando. Então, normalmente eu sigo todo mundo antes de fechar ou publicidade paga ou então troca de permuta. Então, você começou a me seguir, então deve ter sido por isso também. Você tem que observar antes. Não, sim. Mas eu falei da reportagem lá, porque na reportagem, acho que chama muita atenção, claro, a parte financeira. Tem lá o seu ganho. Ali foi o primeiro ano, não foi? De venda ou foi o segundo? Foi o primeiro. O primeiro ano. Posso falar aqui, né? Porque tá lá na matéria, né? Lá estava escrito 180 mil reais de faturamento, ou seja, de venda, não quer dizer lucro. Só para deixar bem claro aqui pro pessoal. Mas como é que você lidou com isso, assim? Porque não deve ser fácil, né? Porque você gera novas expectativas, né? Ano que vem eu tenho que vender mais, você começa a criar metas. Como é que funciona isso? A questão toda, no começo, tem que ter muito equilíbrio. Porque você vê aquele dinheiro entrando, só que aquele dinheiro não é seu, porque você tem que pagar geladeira, você tem que pagar aluguel, você tem que pagar luz, pagar fornecedor. E você vai vender muito e no outro dia sua geladeira vai estar vazia. Então você tem que comprar tudo novamente. Sim. Então você tem que ter muito cabeça, tem que ter calma. No primeiro dia, no meu primeiro Natal, eu pensei, meu Deus, eu tô ganhando melhor que um dentista, eu não volto mais. Só que como dentista, aquele dinheiro que entrava era 100% meu. E a loja não. O dinheiro entra e eu tenho que pagar funcionário, eu tenho que pagar Instagram, que é meu funcionário também, a gente gasta muito com o Instagram. Sim. Aluguel, luz, geladeira. Geladeira não é barato. Então, tudo isso você tem que ter muita cabeça do dinheiro entrar e você saber que aquele dinheiro não é seu. Que você precisa pagar as pessoas e reinvestir aquele dinheiro. Porque não adianta nada eu ficar com todo o lucro e não reabastecer a geladeira.
Então, você tem que, se hoje você comprou 10 pães e vendeu em um dia, você vai ter que comprar 12. Então, às vezes, você não fica com nada, porque o seu lucro vai ser todo reinvestido nos pães que você precisa comprar. Alguma vez você já tomou empréstimo para poder expandir? Não. A gente não fez nenhum empréstimo. O que a gente faz? Eu divido a geladeira em 12 vezes no cartão de crédito. Uhum. Então, Porque é difícil você expandir, né? Quando você começa a vender demais, né? Você vendeu até um certo ponto que você não tem mais dinheiro para girar o seu capital até o final do mês. Acontece Eu muito. Passei por isso. Acontece Eu sei muito. como é que é. Mas assim, a gente teve muito cuidado para essa questão de empréstimo. Então, o que a gente fazia? Às vezes, dar uma segurada na decoração. Às vezes, quer comprar uma coisa bonitinha, pintar uma parede, arrumar um chão. Então, às vezes, tem que segurar na decoração para poder ter a geladeira cheia. Sim. É muito melhor você ter uma geladeira cheia do que uma parede bonita. Sim. Então, a minha loja mais bonita é a Gelado de Freitas, mais bonita sim, que teve decorador, que teve móveis planejados. A do Mercadão da Bahia, né? Isso. Eu acho ela bonita mesmo, as outras eu nem conheço. Ela tem piso, então ela tem toda uma decoração. Mas assim, esse ano é o ano de arrumar a casa. É o ano que eu quero fazer umas sacolas mais bonitas, que eu quero botar piso nas duas. Por não ter feito empréstimo, eu não consegui ainda deixar as lojas como eu queria. Sim. Isso que você está falando é legal, porque eu volto pro meu caso. Eu em Itapuã, quando eu vendia iFood, porque eu sempre trabalhei dentro de casa. Era só delivery. Eu fazia um puxadinho na cozinha, num cômodo e soltava meus pedidos lá. E tipo, eu vendia 3 mil em Itapuã, mês. Era uma renda extra, tá, gente? Não era minha renda principal. Era só de madrugada mesmo pra vender. E aí quando eu vim pra Lauro, eu falei, bom, se eu vendia 3 lá, minha meta aqui é vender 4. Foi a primeira meta que eu estipulei. Eu vendi 4, aí eu falei, não, agora eu tenho que vender 5. Aí eu vendi 10. Eu fiquei sem dinheiro pra comprar pão, pra comprar carne. Aí comecei a entrar no cartão de crédito, pra uma coisa que eu nunca gostei, comprar comida com cartão de crédito. Mas você não tá comprando comida pro seu Não, uso. sim. Mas aí eu fiquei pensando, meu Deus, e essa rotatividade vai continuar? Porque, tipo, também bate esse medo, né? Porque eu sou novo na praça. Talvez você tenha passado por isso em algum momento. Quando você é novidade, todo mundo quer experimentar. Mas quantos desses vão voltar depois? Vão comprar 2, 3, 4, 5 vezes, vão virar seus clientes? Por isso que a Baianoai praticamente toda semana lança um produto. Praticamente. Dificilmente você vai entrar em uma semana e falar, ó, essa semana a Baianoai não lançou nada. Tem que lançar toda semana, tem que se reinventar toda semana. Porque o cliente que tá lá toda semana, ele já comeu tudo. Sim. Então, tem cliente que chega, qual é a novidade da semana? Claro. Você guarda alguma coisa como novidade? Tipo, chegam, sei lá, 5 itens novos. Agora, dia 1º, um exemplo. Dia 2 de janeiro chegaram 5 itens novos. Aí você fala, não, essa semana eu vou lançar 2, mas eu vou deixar 3 ali dentro da geladeira porque a validade deles é maior. Não, porque a maioria dos nossos produtos tem curta validade. Então, a partir do momento que eu faço o pedido, que o pedido embarca, eu já estou lutando contra o tempo. Eu tenho queijo de 25 dias de validade. Tipo coalho recheado. Eles são 25 dias de validade. Então, quando ele chega, ele já está com 22. Então, eu estou brigando contra o tempo. Ele chega em uma sexta, se ele chegar na segunda, é pior ainda, porque a segunda normalmente é mais fraca. Então, eu tenho que correr contra o tempo para ele poder sair logo. Não porque um produto é ruim, mas porque ele tem uma validade curta. Então, nosso produto ele não pode ficar muito tempo na geladeira. O produto chegou, às vezes ele ainda está passando, está pesando ainda. Eu já estou anunciando, gente, chegou tal produto, amanhã vai estar na loja. Porque eu preciso que o produto chegue e que o produto saia. Porque se ele demorar na geladeira, as pessoas querem os produtos mais novos. Eles olham a validade para ver produtos mais novos. Mesmo que a pessoa vá comer naquele mesmo dia, ela quer um produto com longa validade. Sim. Então, a nossa briga diariamente é contra o tempo. A gente tem estoque de validade. Todos os dias tem que me passar a validade do mês. Inclusive, eu já tenho uma validade do que é que vai vencer até dia 29 de fevereiro. Porque até dia 29 de fevereiro, aquela lista tem que sair o mais rápido possível. Alguns produtos têm validade longa. O que eu tenho de validade mais longa é geleia. Mas, às vezes, eu peço uma geleia e o fornecedor me manda a geleia que já tem 2, 3 meses que ele fabricou. E o fornecedor ele tem até 6 meses, até 50% da validade para me mandar. Então, ele pode me mandar uma geleia de 5 meses pronta. Então, já chega para mim faltando 7 meses. Então, eu tenho que estar sempre correndo contra o tempo e sempre em busca de sair logo as validades. Porque quanto mais próximo da validade, menor vai ser o meu lucro, porque eu tenho que baixar o produto. Então, eu tenho que tentar vender com a validade mais longa. Eu vejo que você faz umas promoções às vezes, né? O produto realmente mais barato, você fala assim, tem 3 dias de validade e tal. O coração nessa hora deve ficar partido, né? Nossa perda é praticamente zero. E normalmente esses produtos que eu posto de 3 dias, tem 1 ou 2 no máximo.
Porque nesses 4 anos a gente já começa a aprender a comprar. Que é a fase mais difícil, é aprender a comprar. Porque você não pode comprar muito, mas você também não pode comprar pouco. Porque se você vem na Baiano e você não acha, você vai pra concorrência. Sim. Então eu não posso deixar você não vai esperar até sexta-feira que vem chegar, né? Exatamente. Eu não posso deixar você ir pra concorrência. Você tem que ficar comigo, preso ali comigo. Então, a gente tem que ter cuidado como a gente vai comprar. Pra não ser muito e nem ser pouco. Então, a gente já tá aprendendo muito isso. Nossa perda é 0. E expansão? Você pensa em botar mais filiais em Salvador, em Lauro, outra cidade? Como é que é? Penso sim, mas como eu falei anteriormente, eu não peguei empréstimo. Então, eu mantenho a geladeira cheia e às vezes uma parede que não está tão bonita. Então, nesse ano, de 2024, 2025, eu quero arrumar as paredes. Eu quero fazer uma sacola mais bonita. Eu quero colocar um piso mais bonito. Então, nesses 2 anos, a gente vai arrumar a casa e depois a gente cresce. Antes da gente encerrar, eu quero saber dos seus produtos. Meio que fazer um merchan aqui. Quais são os principais produtos que você tem hoje? Você quer contar pro pessoal aqui? Algo curioso, diferente. Pode não ser o que mais vende, mas é algo que chame a atenção aqui pra gente depois até botar uma foto junto no corte da rede social. Não no YouTube, acho que não cabe, mas no Instagram lá dá pra botar um negocinho assim e mostrar. A gente tem uma costela, que ela é uma média de 2 quilos de costela. E ela é feita por 6 horas no bafo. E essa costela, ela perde gordura durante o preparo. Ela chega toda limpinha na sua casa, sem gordura, sem cartilagem, sem osso. Então é uma costela de mais ou menos 2 quilos que chega a 500 gramas na sua casa. E ela foi aquela feita... que você tira o osso assim, dá pra cortar com osso? Não, porque ela chega sem osso na sua casa. Ah, tá. São só 500 gramas de carne, só o filé da costela na sua casa. E você vai pegar uma costela que foi feita em 6 horas, aquecer em 20 minutos na panela e vai servir essa costela. Então, assim, algumas pessoas falam, ela é um pouco mais cara. Sim, ela é mais cara, porque é uma costela de 2 quilos, que depois que você tira osso, cartilagem, gordura, fica só 500 gramas de carne. E você vai aquecer essas 500 gramas e vai comer 500 gramas, porque ela já perdeu tudo que ela tinha de perder, de líquido, de gordura. Então, a carne você está comprando e vai comer ela. Uma costela de 6 horas, você faz em 20 minutos em casa. A gente tem uma linguiça de camarão, que é o filé do camarão. E que você vai colocar no forno, na airfryer e tá pronto. A gente tem copinho de empim. Então, assim, a loja você encontra produtos para o café da manhã, como é um queijo de canastra fresco, e para uma tábua de frios, que é um queijo de canastra curado, que tem um sabor mais forte, que combina com vinho, com a cerveja mais encorpada. Você vai encontrar produtos para você. Você tem aquele amigo muito, muito rico, que ele tem tudo. Mas ele não vai ter um queijo canastra com 20 dias de maturação, com aquele sabor encorpado, com um mofo branco. Então ele vai adorar receber uma cesta com café da Chapada Diamantina, com queijo canastra, com doce de leite, com uma bananada artesanal. Porque a pessoa, por mais rica que ela seja, ela come. E ela come Sim. bem. Então ela vai adorar receber aquele produto. Dificilmente você vai ganhar uma cesta de comida e você não vai gostar. Sim, verdade. As pessoas... Imagino que os clientes, pelo menos os mais assíduos, já te conheçam, né? Sabem quem é você, que você é a dona do negócio e tal. Eles te pedem conselhos? Demais. Thaís, tipo, sei lá, uma mulher, por exemplo, eu tô com um match novo aí e tal, e ele vem aqui em casa com a tábua ideal, o queijo ideal pra ele se apaixonar. Rola disso também? Demais. O cliente chega na loja e às vezes ele tá perdido, ele não sabe nem por onde vai começar. Então a gente sempre rola aquela resenha explicando. É uma venda descontraída, porque na Baiano você dificilmente você vai se servir. A gente vai estar ali para servir você, para lhe explicar cada produto, até porque é novidade na Bahia. A maioria dos produtos a pessoa ainda não conhece. Então alguém tem que explicar, tem que falar, vai montar uma tábua de frios. Quantas gramas de queijo por pessoa? Você não sabe. Sim. Então eu tenho que te explicar, que se for só queijo, 250 gramas. Se for colocar um pão, for ter outra entrada, 150 gramas por pessoa. Nossa, uma pessoa come 200 gramas de queijo em média numa tábua? 250. Nossa, a gente nem percebe. Exatamente. Até porque quando você tem uma variedade de queijos, você vai querer experimentar todos. Sim, verdade. Então tudo isso tem que ser somado. E em uma tábua tem que ter um queijo de mofo branco, um queijo mais maturado, um queijo fresco. Até para agradar todo mundo que está na mesa. Tem que ter vários tipos de geleias. Tem que ter uma coisa crocante, que pode ser um gricinho, uma castanha. Então tudo isso tem que ser instruído para quem está comprando ali. Esses acompanhamentos, tipo a torrada, por exemplo, que vai muito bem com... Eu amo torrada com gorgonzola, por exemplo. Dá como é o nome? Esqueci o nome agora. Você também pode botar carne, pode botar salada em cima. Agora me fugiu o nome. É até uma receita... Não, mas tem um nome francês mesmo para isso, que é uma entrada. Muito comum nos restaurantes aí.
Mas, enfim, Brusqueta? Brusqueta, isso. Eu amo brusqueta, inclusive. Mas, você vende torrada também? Você vende bebida, vinho para acompanhar? Como é que é? A gente tem vinho, a gente tem espumante, a gente tem torrada. Eu quero que você chegue na minha loja, que você compre tudo o que você precisa na minha loja. Sim. Então a gente vai ter o queijo pro café da manhã e o doce para combinar. E o pão de queijo. Tem um queijo italiano congelado. Você vai montar uma tábua, você vai ter tudo que você precisa na Baiano Ice. Você vai ter a geleia, você vai ter o grissini, que é um palitinho de... um biscoito. Você vai ter... A gente só não vende frutas, essas coisas assim, porque a validade é muito curta. Sim. Mas onde a gente tem loja, ao lado tem um hortifruti. Então você não vai sair dali. E a gente vende a tábua. Você vai comprar a tábua na nossa mão, colocar o queijo, vai comprar o vinho, o presunto cru. Você vai comprar tudo ali na Baiano Ai. Porque pra mim não faz sentido você chegar na minha loja e ter que depois ir em 3, 4 lojas para poder completar a sua noite. Você vai ter a carne com a gente. Você vai montar o seu jantar com a Baiano Ai. E o item personalizado? Por exemplo, uma tábua de madeira com o nome da loja, ou uma caneca que não o nome da loja, mas que tenha tipo eu amo você, o melhor pai do mundo, essas coisas você também monta, essas cestas, dia dos pais, dia das mães, esse negócio você faz também? Eu não vendo, mas eu posso conseguir, porque como eu tô em uma Ceasa, acontece muito de eu não ter a cesta, e a gente pedir ali rapidinho, ou eu, as meninas, a gente vai na loja do lado, vê as opções de cesta, tira foto e manda pro cliente, porque eu não vou perder aquele cliente. Então, se você quiser uma xícara, eu não vendo, mas eu sei uma loja que vende. Então, eu vou lá, pego as opções de xícara, tiro foto da xícara, mando pro cliente e a gente muda essa cesta. Você não vai sair da gente, não. Você vai comprar com a gente. Entendi, que legal. Bom, a gente tá chegando no final já do nosso bate-papo aqui. Saiu muito bem, viu? Obrigada. Para o primeiro podcast tá ótimo. Lembrando, pessoal, para deixar o like, o joinha aí. Quem não for inscrito, inscreva-se. A gente vai deixar todos os canais, telefone, você me manda tudo no privado direitinho, que a gente coloca na descrição do vídeo. Não vai nem precisar o pessoal pesquisar. Só ir lá na descrição, clicar e já cai direto lá no Instagram, no WhatsApp, no telefone fixo, se tiver também para fazer a ligação. Mas não esquece. E lembrando a todos que a gente, uma semana depois do vídeo ser lançado no YouTube, ele vai também para os melhores tocadores de podcast. Se você às vezes não tem tempo para ficar lá com o vídeo aberto do celular, você pode ouvir a gente pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Amazon Music, que dá muito certo. E é claro, também seguir a gente nas redes sociais, porque lá tem os cortes que sempre rendem bastante. Aqui já passaram grandes personalidades, narrador de futebol, jornalista famoso, já passou aqui enfermeira, já passou aqui político, sindicalista, então tá recheado de bons assuntos e nada tendencioso, muita variedade. Agora a gente falou sobre comida, confesso que me deu fome, acho que o pessoal que assistiu até o final vai correr pro Baiano Ai e vai pensar em fazer alguma coisa, já tá pensando numa tábua. Se fosse hoje, uma terça-feira, que é o dia que o programa vai ao ar, começa às 17 horas, então agora já são 18 e pouquinho na produção lá na postagem do vídeo. O que você recomenda assim para 18 horas de uma terça, né? Não dá para tomar um vinho, né? Ou dá para tomar só um cálice, sei lá, mas um suco de uva integral, um queijo, o que você recomendaria hoje pro pessoal? Um café da Chapada Diamantina, um canastra meia cura, que ele não o sabor dele não é nem tão leve como o fresco, nem tão apurado quanto o curado. Para uma 18 horas seria bom. Um doce de leite ou então uma goiabada. Nossa goiabada é só goiaba e açúcar, sem nenhum tipo de conservante. E um pãozinho de queijo quentinho, por que não, né? Tá vendo aí, Jackson? Deu vontade? Água na boca. Tá certo. Agradeço a todos vocês, obrigado, viu, Thaís? Agradeço pelo convite. Fica à vontade, pode mandar um abraço nessa câmera aqui para quem você quiser, fica à vontade aí. Um abraço a toda a minha equipe, as meninas que me ajudam muito, os motoboys. No Natal, todo mundo viveu a Baiano Ai, foi intenso. E assim, muito obrigada mesmo. Sem vocês, sem meus clientes, minha família, nada seria possível. Porque minha família me apoia muito por eu estar ausente nas datas comemorativas. Natal, eu estava presente, mas cansada. Ano Novo, passei dormindo, mas minha família estava ali me apoiando nesse sonho e falando que é isso mesmo e estava comigo. Então, obrigada minha família, meus amigos, meus clientes e minha equipe. Tá certo, então. Obrigado você por ter vindo, ter aceitado o convite. Vamos nessa aqui. Muito obrigado vocês, até a próxima. Até o próximo Ô Véi, né? Ô Véi! Pode cortar. No começo você tava um pouquinho tímida, mas depois você soltou, ficou massa. Ficou bem legal. Obrigado.
Eu agradeço o convite, obrigada.